Por que existe a dependência tecnológica? Você já parou pra pensar nisso, assim, para além de falar, não, é porque tem tecnologia, então por isso a gente tem dependência tecnológica. Não, é na ideia de tentar pensar de onde que vem as dependências, né? Por que existem as dependências e como que a gente pode entender aqui uma dependência tecnológica? Essa é uma pergunta que é importante de se fazer para poder entender. Até porque, né, quando a gente fala sobre a dependência, geralmente os discursos em torno disso são os discursos biomédicos que sustentam a questão de não, é uma questão genética, uma questão fisiológica, uma questão, né, que vai tentar individualizar e naturalizar a dependência, sem colocá-la num contexto histórico e social, certo? E quando eu falo disso, não é negando possíveis aspectos biológicos, não é negando esses conhecimentos, mas é como que eles muitas vezes negam esse outro lado, em vez de fazer em vez de encontrar essas relações. Então, para poder pensar, assim, né, quando a gente vai falar sobre por que somos tão dependentes, né? Por que existe essa dependência? E como eu venho falando muito sobre como que a dependência, ela talvez seja algo mais comum do que a gente imagina, não necessariamente por conta de uma questão de adoecimento, só que principalmente ela é mais comum do que imagina porque a tecnologia faz parte cada vez mais, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, e a gente se torna dependente dela, mesmo que a gente não apresente necessariamente algum problema com relação a ela. Então eu acho importante a gente se questionar, né, por que somos tão dependentes e por que a tecnologia ela entra nessa dinâmica da dependência. E para responder nessa pergunta, eu dividi o vídeo em 3 partes, e a primeira parte vai falar sobre a produção desejante, a dependência tecnológica, a segunda sobre as formas de controle, e a terceira, por que chamamos de dependência, né? Isso é uma pergunta muito válida para se fazer. Então, vamos lá? Para poder falar sobre a produção desejante, primeiro a gente tem que entender algo, né, pensando aqui a partir de uma perspectiva esquizoanalítica, sobre como que se organiza a produção social, né, ou de onde que... ou melhor, né, mais do que de onde, como que se engendra essa produção social. Então vamos pensar, antes de chegar no tempo de hoje, vamos pensar em sociedades pré-capitalistas. Como que era organizado essa produção social? Essa produção social, então, ela era muito dependente da terra, ela era muito dependente do déspota, né, tinha que ter a figura de um déspota, esse déspota como um monarca, por exemplo, né, um rei, essa figura que ela detinha um poder divino, e ela tinha, então, essa vida muito vinculada à terra, né, de uma maneira extremamente fixa, com certos rituais, e tinha esse déspota, essa figura que detinha um poder enorme, digamos assim, e que ele era uma espécie de símbolo que dava um sentido para aquele funcionamento social. Eu estou falando de uma maneira extremamente resumida aqui, tá? Estou falando de uma maneira bem simplificada para a gente poder entender, porque quando a gente vai passar para o período capitalista, essas duas coisas principais vão mudar. A terra e o déspota, digamos assim, né? A terra e o déspota. Por quê? Ao mesmo tempo que corta-se a cabeça do déspota, pensando aqui como a Revolução Francesa, uma espécie de símbolo dessa mudança, da transição desse período feudal, né, desse modo de produção feudal para um modo de produção capitalista. Claro que as coisas não acontecem numa transição específica, né, tem todo um processo histórico. Mas a gente chega então esse modo de produção capitalista que vai estruturando, em que esse poder não se concentra na mão de um déspota, mas ele está distribuído na sociedade, né? Ele está, de uma certa maneira, fazendo com que a sociedade funcione para além dessas figuras despóticas, para além disso tudo. Então nós hoje em dia nos comportamos para além, né, muito para além de uma figura despótica, muito para além dessa figura do poder. Podemos dizer que é o Estado, podemos dizer que, né, seria a lei. Ok, né? Essa lei, esse Estado não é uma pessoa. As pessoas, elas ocupam espaços na sociedade. Elas reproduzem no sentido de quando estão ocupando, elas performam, né, aquilo que é esses papéis que elas estão exercendo. Mas elas não são a lei, né? Ela não é a lei, ela reproduz a lei. Ela tem uma função dentro disso tudo. Ou seja, primeira coisa que muda é isso, e a segunda é a terra, né? Quanto mais vai passando e vai tendo essa evolução do capitalismo, mais a terra vai sendo cada vez mais, a gente vai se desgarrando, né? A gente vai se desprendendo da terra enquanto algo fixo, e a circulação é o que passa a reinar. Tanto nós, pessoas, passamos a circular cada vez mais pela terra, sem ter necessariamente
aquela ideia de uma fixidez, de se fixar na Terra, né? E como assim, né? Mas eu, né? Enfim, a pessoa pode trazer aqui algum exemplo, mas nada se compara ao que era nesse período feudal. Às vezes a mesma família vivia no mesmo pedaço de terra por 1000 anos. Isso a gente não compreende, essa ideia, principalmente no Brasil, que é um país colonizado, né? Começou a colonização a partir de 1500 e que a história daqui é completamente diferente, mas ainda assim, na Europa e qualquer outro lugar do mundo atualmente, pensando nessa lógica do capitalismo, a ideia é sempre que se circule cada vez mais e não que se fixe e fica lá as famílias por séculos e milênios no mesmo pedaço de terra. Então, o capital, ele faz com que as coisas, né, o capital enquanto esse modo de produção, faz com que as coisas circulem, as pessoas circulem. E, por consequência, o que circula aí é o capital. Ufa! Né? Fazendo essa base aqui, essa breve introdução de maneira bem reduzida, bem simplificada, para chegar no ponto sobre a produção desejante. Porque se a gente vai falar aqui sobre produção desejante, a gente tem que entender essa relação com o modo de produção capitalista, que é isso que faz circular e que a cada período do próprio capitalismo, ela vai ganhando formas específicas de funcionamento. Então, a partir do momento em que se inventam tecnologias de comunicação e informação e que elas têm um certo funcionamento, uma certa lógica, e que as pessoas vão pegar essa tecnologia, vão trazer essa tecnologia para o seu cotidiano, para a sua vida comum, vão fazer, né, daquilo parte do seu dia, é aí que a gente vai ver uma mudança, né, uma mudança no modo como as pessoas desejam. E desejo, na perspectiva esquizoanalítica, não é uma ideia individualizante, própria, algo meu. O desejo, ele é uma produção social. O desejo, ele é uma produção que está fora de mim. O desejo, ele vem de fora. Nós, então, né, enquanto desejo, o desejo é aquilo que nos faz fazer, é aquilo que nos faz produzir, é aquilo que nos faz, né, estar reproduzindo e produzindo a vida, de uma certa maneira. Não tem moral do desejo bom e desejo ruim, o desejo apenas é. Né, o desejo apenas é. É aquilo que nos conecta, aquilo que nos move de uma certa forma, né, aquilo que vai estar produzindo algo, independente se é bom ou ruim. Então, agora vamos conectar o desejo, né? Vamos conectar o desejo com a produção, com o modo de produção capitalista. E aí chegamos na produção do desejo, né? Ou nessas máquinas desejantes, conforme a gente vê Deleuze e Guattari falando no Antiédipo, no Mil Platôs e em outros textos que eles têm também. Então, chegamos nessa ideia da produção desejante, né? Ou seja, o desejo enquanto uma produção, né? Enquanto parte dessa produção. Ou seja, nós que vivemos nesse período com essas tecnologias de comunicação, né, de informação, nós passamos a desejar, né? Não no sentido que eu escolhi desejar, mas essa produção social produz esse desejo em mim para que eu produza um vídeo para vocês. Esse desejo que eu tive de gravar este vídeo não é meu. Esse desejo que pareceu, né, de alguma certa maneira, que eu estou aqui gravando esse vídeo, não é meu. Eu estou aqui, né, reproduzindo ou produzindo ou realizando esse desejo, mas esse desejo, ele não é meu. Por que esse desejo não é meu? Porque esse desejo é um produto, é uma síntese deste momento histórico. É uma síntese desse tempo e do espaço específico, de toda essa confluência, essa relação muito única e própria, singular, na qual eu estou aqui de frente ao meu celular gravando esse vídeo para vocês. Parece que perde um pouco do romance, né? Mas não tem problema. A ideia aqui é pensar, né, que tudo aquilo que nós vamos fazendo é, de uma certa maneira, um desejo produzido. Você está assistindo porque também é um desejo produzido. Produzido pelos algoritmos, produzido pela plataforma do YouTube, produzido por uma série de outras questões. Por você, por algum motivo, né, ter interesse um pouco mais em psicologia, um pouco mais em tecnologia, um pouco mais nisso, um pouco mais naquilo, de uma certa forma, que você queira assistir esse vídeo e está aqui assistindo esse vídeo, né, que já tem não sei exatamente quantos minutos, mas está aqui assistindo esse vídeo até esse momento. Por algum motivo você permanece assistindo esse vídeo, tá? Então, falar sobre dependência tecnológica com relação nesse diálogo com a produção desejante
é um pouco, no mínimo, que a gente pode dizer aqui, interessante, para não dizer outra coisa, né? Falar curioso, interessante. Porque a dependência, dessa maneira, ela também é um produto, né? Ela também é um desejo produzido. Porque dentro dessas possibilidades, é só nesse período histórico em que a gente vai encontrar algo chamado dependência tecnológica. Para a gente entender dessa mesma maneira como a gente vê. Ou seja, essa dependência, quanto mais ela vai ganhando dessa forma como a gente vê, ela só é algo possível porque se produz esse desejo, se produz essa necessidade, produz essa ideia de que nos falta algo, né? O fear of missing out, né? Que tem aquela ideia do medo de estar perdendo, ou, enfim, a nomofobia, né? O medo de ficar sem celular. Isso são produções. Isso são produções que as pessoas experimentam visceralmente. Não estou negando essa parte de que as pessoas sofrem, têm problemas na sua vida cotidiana. A questão aqui é da gente entender, né, de onde que vem ou como que se forma isso que a gente vai entender enquanto uma dependência tecnológica. E é preciso disso para a gente poder entender também o que é possível fazer. Mas para isso, né, para isso, a gente precisa passar para a segunda parte, que é falar sobre as formas de controle. Se no pré-capitalismo as pessoas tinham essa relação com a terra e com o déspota, a gente pode dizer, de uma certa maneira, então, que existia uma espécie de dependência, certo? Essa dependência com a terra, essa dependência com os rituais. Né? Os rituais tinham uma certa... era aquilo que fazia parte para o funcionamento daquela vida, aquilo que organizava aquelas sociedades daquela maneira. Hoje, então, né, a gente tem uma outra coisa. Nós temos os algoritmos, nós temos as big techs, nós temos o capital. Ou seja, pensar a dependência tecnológica não é possível, né, de se fazer ignorando essas questões, ignorando essas formas de controle. Ignorando que se antes, né, a vida era produzida e reproduzida em torno dos rituais, em torno da terra, em torno do déspota e do modo de funcionamento que existia naqueles tipos de sociedades, né, cada um com a sua cultura, a sua especificidade. Hoje, a gente não pode negar que existem outras formas de controle, e que são essas formas de controle, ou esses poderes, que produzem tanto o desejo quanto o que a gente chama de dependência. Esse modo de funcionamento no qual a gente está inserido, né, do momento que a gente acorda, que pega o celular, a maioria das pessoas fazem isso, acorda, pega o celular, já verifica, faz isso, faz aquilo, e a todo momento tá com o celular, tá comendo, tá com o celular, vai no banheiro, tá com o celular, toma banho com o celular, cozinha com o celular, sai, vai estar com o celular, enfim, por exemplo, dando exemplo do celular, né, nem para falar das outras tecnologias também, mas só falando aqui do celular, as pessoas que não se desprendem dessa tecnologia. O que a gente está percebendo é que isso, né, a tecnologia nesse sentido, enquanto esse objeto, ele é uma maneira, né, de nos conectar a esses controles. Ou seja, a nossa vida, como a gente se sente, como a gente se comunica, como a gente se entende, muitas vezes passa por esse controle. Se aquelas vidas dependiam do déspota, dependiam da terra, dependiam do ritual, para a pessoa se entender, entender a sua identidade, entender o que pensa, o que deseja, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu faço da minha vida, hoje as pessoas, da mesma maneira, né, de uma maneira... Quando eu falo da mesma maneira, claro, não é idêntico, mas de uma forma análoga, aqui falando analogia porca, para a gente poder pensar isso, tem essa relação com o celular. Só que o celular, ele não é o déspota, porque não é uma figura. O celular, ele é o meio, né? Ele é um objeto que ele serve enquanto este meio. Que meio? Este meio de comunicação, esse instrumento, essa tecnologia que vem, né, dela, a partir dela, essas formas de controle. Então, dependendo de como você se conecta pelo seu celular, ou pelo computador, pela TV, seja qual for a tecnologia de informação e comunicação que você esteja usando, você vai estar se relacionando, você vai estar sendo produzido a partir disso. Seus desejos vão ser produzidos a partir das relações que você vai construir se utilizando deste objeto, dessa tecnologia. Ou seja, as formas de controle são elas que vão dar o contorno, ou elas vão dar uma espécie de base para que a gente se entenda e se localize no tempo que a gente vive. Porque o poder, ele é aquilo que também organiza as formas.
o que eu posso fazer, qual é a minha opinião, não sei, deixa eu ver aqui no YouTube para ver o que aquele influencer falou sobre tal coisa. Deixa eu ver aqui no Stories o que fulano falou. Deixa eu ver tal coisa, deixa eu ler o texto que alguém falou, deixa eu ver o vídeo que o Lúcio postou. E aí, a partir daquele vídeo, a partir daquele texto, a partir de alguma coisa, eu vejo, né, a minha opinião, ou eu emulo, reproduzo aquilo que foi falado de maneira mais direta ou indireta. Mas é isso, né, e esse discurso falado também por outra pessoa, que vem de outra pessoa, e que vai ganhando as formas de controle, as maneiras de se expressar, as maneiras de existir. É a produção de subjetividade que a gente tanto chama. É a maneira de você produzir formas de existir, formas de ser. É a partir dessa relação, é uma síntese dessas relações. Então, as formas de controle, e pensando, né, nesse período histórico, temporal que a gente está falando agora, nesse contexto, e cada lugar, cada cidade, estado, país, vai ter também um contexto mais ou menos específico, cada pessoa vai ter as suas especificidades diante disso. É algo que pensar a dependência tecnológica como um acidente ou como um transtorno é como você pensar que aquilo que é o caminho. É como se fosse assim, nossa, olha que acidente. Não é acidente, esse é o caminho. Esse é o meio. O transtorno, né, que não existe ainda uma classificação específica pelos manuais, mas acredita-se que vai se entrar. O transtorno, ele não é um acidente. Ele é justamente o fim. Ele é justamente aquilo que se espera. Porque é isso que se produz. Se a nossa vida cada vez mais depende da tecnologia para a gente se orientar e se organizar, não só aqui dizendo, né, de organizar a agenda, mas organizar psiquicamente, se organizar subjetivamente, se a minha subjetividade depende da tecnologia, então não é um acidente. Pensar a dependência tecnológica é um destino. É aquilo que a gente já devia estar esperando que fosse acontecer e que a maioria de nós, inclusive, acabamos sendo dependentes tecnológicos sem nem perceber. Podemos não ter problemas no cotidiano por conta da tecnologia, mas isso não quer dizer que não seja dependente. Que você não fique mais ou menos perturbado ou incomodado sem a tecnologia ou não utilizando ela, ficar deslocado socialmente por conta disso, perder certas referências, até porque não é só o celular. A Netflix entra aí, qualquer tecnologia de comunicação e informação vai entrar nisso. Ou seja, né, dizer sobre a dependência tecnológica sem pensar nisso, eu acho que é um pouco estranho. E aí, né, pra gente poder ir para a última parte, vamos então falar por que chamamos de dependência. Essa pergunta, ela pode ter vários caminhos para a gente poder responder, né? A gente pode tentar buscar, explicar essa palavra dependência, de onde ela vem, né? Assim como a palavra vício também, de onde ela vem, pegar a sua etimologia e tentar entender, correlacionar e por aí vai, mas eu acho que não é esse o caminho que a gente está se trilhando aqui pensando nesse vídeo, porque eu não estou querendo falar de dependência nesse sentido. Quando eu coloco a pergunta, né, por que chamamos de dependência, é exatamente para pensar, né, diante dessa ideia de que isso que a gente vive é um desejo produzido, né, é a síntese do que é produzido na nossa organização social, né, é um produto, digamos assim, dessa produção social, dessa maquinaria social. Então, é no mínimo necessário se perguntar por que que nós pegamos esse produto, isso que é muitas vezes esperado, e nós vamos chamar, isso daqui é uma dependência. Não é no mínimo estranho se pensar isso? Se você já está produzindo isso, se aquilo é esperado, né? Se você vai estar esperado no sentido de faz parte, né? Faz parte dessa maquinaria, e aí você vê esses produtos e fala, nossa, olha só, tá aqui uma dependência tecnológica, tá aqui uma dependência de internet, tá aqui uma dependência de smartphone, tá aqui isso e aquilo. Bem, aí que a gente entra, por que chamamos de dependência? Claro, a gente chama de dependência porque a gente vai falar aqui sobre a necessidade de cuidar, de tratamento e, enfim, etc. Né? Tanto por nós psicólogos, psiquiatras e tantos outros profissionais que vão lidar com essa área da saúde mental. Mas é necessário ainda assim se questionar
Qual é o sentido disso? Qual é a necessidade de dar uma ênfase, principalmente uma ênfase individualizante, essa ênfase que você vai, né, fazer essa estigma como se fosse um defeito, como se fosse um problema, olha só, um problema que simplesmente aconteceu por questões genéticas, por questões hereditárias, por questões... E você não para refletir o como essa pessoa está inserida neste meio, né, nesse meio social que eu digo, dentro dessa maquinaria social. Entendendo essa pessoa com a sua história, entendendo essa pessoa com as suas fragilidades, entendendo as pessoas com as suas necessidades, com as suas questões mais próprias, entendendo ela dentro desse sistema, digamos assim, entendendo ela dentro desse jogo, também digamos assim, entendendo ela como essa síntese disso, e não como uma engrenagem problemática na qual a gente precisa tratar, resolver esse problema e ponto final. Porque se a gente tratar dessa maneira, então é isso, né? Acabou, digamos assim, acabou no sentido de tão pronto, né? São problemas individuais e ponto final, né? E não como essa pessoa fazendo parte desse todo, fazendo uma parte disso, como eu tô falando aqui, um produto disso, enquanto uma síntese disso. Então fazer essa pergunta, né, por que chamamos de dependência, é importante para quando a gente vai estar, de preferência, não só no próprio tratamento, não no próprio lidar com esse fenômeno, que seria um uso problemático, quando a pessoa se encontra nesse problema, mas para além disso, porque todos nós estamos aqui cotidianamente lidando com isso, lidando com maior ou menor grau de dependência, lidando com algum dia mais dependente e outro menos dependente. Pessoas que têm dias que de fato elas falam, nossa, nem vi meu dia passar, acabei ficando o dia inteiro no celular, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ela não é dependente. Ela não é diagnosticada com dependência. Ela é mais uma pessoa que está passando por um certo momento da vida, está nessa correlação de forças aqui, né? Está nesse ponto específico no qual ela está, então, apresentando aquilo. Ela está reproduzindo aquilo. Ela está, então, sintetizando aquilo que lhe foi colocado. Certo? Ou seja, a questão aqui do porquê chama de dependência não é para aliviar ou despatologizar no sentido de tudo vale, tanto faz, mas é justamente para tratar desse fenômeno com outro grau de complexidade, que extrapola esse viés, esse olhar mais individualizante e trazer esse fenômeno das ações, dos gestos, comportamentos, emoções como essa síntese social, como esse produto dessa maquinaria social. E por consequência, né? E por consequência, diante disso tudo que eu estou falando aqui, também entender outros comportamentos ou outras relações que fazem parte disso, mas que talvez não são identificados enquanto problemáticos. Bem, eu quero, né, chegar com esse vídeo aqui nesse ponto, que é exatamente para se perguntar, né? Onde, como, por que nos apegamos a essa ideia, ou como nós chegamos a nos apegar a essa ideia da dependência, né? E tratá-la como se fosse uma caixinha, tratar como se fosse ali um objeto específico da natureza. E deixamos de olhar a complexidade daquilo que é observado. Se você chegou até aqui, claramente você se interessa, né, por conteúdos que relacionam psicologia, tecnologia e fala sobre dependência tecnológica, então não deixa de conferir o link aqui embaixo da formação Ciberesquizo. Eu estou buscando formar uma comunidade de pessoas interessadas em estudar tecnologia e ciberpsicologia crítica, né, a partir dessa perspectiva esquizoanalítica. Lá eu coloco uma série de cursos, uma plataforma de cursos, em que eu vou falando sobre dependência tecnológica, me aprofundo mais do que nos vídeos, né, eu vou me aprofundando aqui sobre a dependência tecnológica, tanto a teoria e a prática, e também sobre esquizoanálise, teoria e prática. Bem, então confere lá e não deixa de dar uma olhadinha. Se a gente está falando então sobre a dependência, né, para chegar nas nossas inconclusões desse vídeo, a ideia, né, como eu falei, é tentar entender esse fenômeno para além dessa lógica individualizante e o que é possível de ser feito a partir disso.
né? Porque se a gente pensa apenas na lógica individualizante, é o que a gente vê. Vai falar do minimalismo digital, da desintoxicação, vai falar, né, de uma série de tratamentos que se voltam, né, muito mais para o comportamento, para certos aspectos cognitivos da pessoa, né, em que ela tem que se tornar mais consciente sobre o seu uso e por aí vai. E isso, né, não estou tirando o mérito desse tratamento, necessariamente, porque é um tratamento que ele vai apresentar efeitos. Ele vai apresentar ali algumas transformações no que a pessoa apresenta enquanto problemático, mas isso não deixa, né, não deixa a pessoa fora desse contexto que eu estou falando, não deixa a pessoa fora, né, de ser esse produto histórico que eu estou falando, né, faz parte dessa maquinaria social na qual vai se produzir nela, então esse desejo. E se ela não apresentar, por exemplo, né, um desejo X, Y, Z, outros desejos vão aparecer, outras formas de desejar vão aparecer. Então, se, por exemplo, se pensa na tomada de consciência sobre como a pessoa se relaciona com os objetos, consigo mesmo e tudo mais, então esse vídeo também serve para isso. Para a pessoa entender, né, de onde que vêm seus pensamentos, de onde vêm suas emoções. Que não vem dela, não é algo que surge dela, mas surge enquanto esse produto social. E se ela está se relacionando com isso e cuidando, por exemplo, enquanto buscando um minimalismo digital, buscando uma desintoxicação, buscando seja lá o que for, é entender que também isso que ela está fazendo, essa própria resistência a isso, é também um produto disso. Né? A própria resistência à tecnologia não deixa de ser uma produção desejante. O tratamento não deixa de ser uma produção desejante. A busca por escapes não deixa de ser uma produção desejante. E então não há necessariamente um problema, né? Porque aqui a gente não entra na lógica moralista de bom e mal, certo e errado. São formas de resistir, são formas de lidar. O objetivo do vídeo, que eu acredito que eu consegui aqui discutir, né, com você, é justamente de como pensar esse fenômeno de uma maneira um pouco mais complexa, extrapolando essa ideia individualizante e entendendo o próprio desejo como algo que não é individual e não é pessoal. Certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe um comentário pra gente continuar conversando e aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.